Hoje é sexta, 31 de maio, último dia de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Jefferson Savarino ontem treinou com o grupo e deve ser a novidade da equipe alvinegra para a partida de amanhã contra o Corinthians na sua arena. O time viajará para São Paulo e quem sabe esse atleta pode fazer parte da relação. Além disso, o Campeonato Brasileiro ficou parado por 2 rodadas e muita gente já deve ter esquecido como está a tabela de classificação, como estão os times do Campeonato Nacional, quais serão os jogos nesta rodada. Então vamos trazer aqui vários detalhes para vocês. Além desse ponto, que eu acho que também é importante a gente conversar aqui no canal, qual a posição mais carente do alvinegro? O que a diretoria tem que trabalhar para esta janela de meio do ano? Então vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quer antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. A Mais Ágil é especializada na antecipação do FGTS. Vou deixar tanto no primeiro comentário e na descrição os contatos da Mais Ágil. Lá vocês saberão como poderão fazer a antecipação do fundo de garantia, quais são os atos que vocês terão que fazer para poderem antecipar o FGTS. Então entrem agora na Mais Ágil, link aqui tanto no primeiro comentário e na descrição. Amanhã volta o Campeonato Brasileiro, eu estou colocando agora na tela para vocês a tabela da competição e também os jogos, né? Primeiramente, vou falar sobre os jogos do Campeonato Nacional. O Grêmio volta a campo, o Grêmio que está ali com 4 jogos apenas na competição. Amanhã, no estádio Couto Pereira, casa do Curitiba, o Grêmio ainda não tem a sua arena e tão cedo terá. Tem jogado fora do seu domicílio e vai receber a equipe do Red Bull Bragantino, que está ali com 9 pontos no meio da tabela. Então, nós teremos amanhã, às 16 horas, a volta do Campeonato Brasileiro, com a partida entre Grêmio e Bragantino, 16 horas. No mesmo horário, Vitória da Bahia e Atlético Goianiense, jogo no Barradão. 18 horas e 30 minutos, Fluminense e Juventude. Esse jogo acontecerá no estádio Mário Filho. O Juventude também volta a atuar, está com 4 jogos também, devido a todos os problemas que aconteceram no sul do país. Também às 18h30, Cuiabá e Internacional. A equipe do Inter volta a jogar também no Campeonato Brasileiro. O Inter joga fora de casa contra o Cuiabá, que faz um péssimo campeonato nacional. E fechando o dia, o nosso jogo contra a equipe do Corinthians, que será às 21 horas na Arena Itaquera. Inicialmente, o jogo entre Botafogo e Corinthians e Botafogo, seria domingo, jogo da Globo. Porém, houve essa mudança, o jogo passou para um sábado às 21 horas. Domingo, teremos a continuidade da rodada na Arena MRV, Atlético Mineiro e Bahia às 16 horas. Um clássico no Maracanã, Vasco e Flamengo também às 16 horas. No Heriberto Rilse, no mesmo horário, Criciúma e Palmeiras. E às 18h30, fechando a rodada, 2 jogos. No Morumbis, São Paulo e Cruzeiro. E no Presidente Vargas, no PV. Olha, o Fortaleza vai jogar no PV. Faz tempo que não joga nesse estádio. Em relação ao Campeonato Brasileiro, há algum tempo eu não vejo o Fortaleza atuando lá. Vai receber a equipe do Atlético Paranaense. A tabela do Campeonato Nacional, você tem o Atlético Paranaense como líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nós temos 2 equipes invictas na competição até agora, né? No caso são os times do Atlético Mineiro e também do Fortaleza. E nós temos, repito, o líder que é o Atlético Paranaense com 13 pontos. O Bahia está em segundo também com 13 pontos. Então os 2 líderes, né, nessa rodada. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Bahia, jogo na Arena MRV. E o Atlético Paranaense vai pegar o Fortaleza. Então os 2 primeiros colocados não terão jogos fáceis. Além do Flamengo, que terá um jogo, um clássico contra o Vasco no estádio do Maracanã. O Botafogo, que está em 4º lugar, vai jogar fora de casa contra a equipe do Corinthians. Então os 4 primeiros colocados com jogos bem complicados, jogos bem chatos, né? Um clássico, apesar do Flamengo ser favorito contra o Vasco, mas é clássico, né? Mesmo sendo mando de campo da Cruz Maltina, você tem o Maracanã ali com 50-50. Essa foi a colocação dos ingressos para esse jogo no estádio do Mário Filho, aliás, perdão.
E você tem esses outros dois jogos dos dois primeiros colocados, Atlético Paranaense e Bahia, fora de casa. Então talvez nesta rodada nós tenhamos uma mudança na liderança. Na quinta posição e na sexta também temos mais dois times que poderão ali, dependendo do saldo de gols, recuperarem até mesmo a liderança. O Botafogo, se caso vencer a equipe do Corinthians, chega a 13 pontos e com tropeços de Atlético Paranaense ou Bahia, pode assumir novamente a liderança do Campeonato Nacional, até mesmo pelo critério de saldo de gols, né? Se o Atlético Paranaense perder e o Bahia também perder, o Botafogo, se vencer por 1-0, já será o líder do Campeonato Brasileiro, né? Se o Flamengo também não vencer o seu jogo contra o Vasco da Gama. Então, essa rodada, se o Botafogo fizer a sua parte, que é vencendo fora de casa pela primeira vez o Corinthians, você pode até mesmo ter o Glorioso assumindo a liderança. Aqui no Z4, aliás, do Campeonato Brasileiro, nós temos o Fluminense com 5 pontos, o Vitória com 1, o Atlético Goianiense com 1 e o Cuiabá com nenhum ponto no Campeonato Nacional. Então aqui, se vocês estavam com saudades, esse é o Campeonato Brasileiro, esses são jogos do Campeonato Brasileiro. Mas fale aqui embaixo, acham que o Botafogo termina essa rodada na liderança do Nacional? Comentem aqui, também deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Ontem o Botafogo divulgou algumas fotos do seu treinamento, que aconteceu no Espaço Lunier, e Jefferson Savarino treinou normalmente. O Botafogo poupou seu camisa 10 na partida que aconteceu em Barranquilha, devido a um desgaste muscular do venezuelano, e ele volta pelas fotos, né? Parece que treinou normalmente amanhã contra o Corinthians. Vamos falar em outros conteúdos aqui no nosso canal, de repente dentro do almoço ou do Noite Alvinegra, sobre um provável Botafogo, mas eu acredito que seja um Botafogo bem titular amanhã, com todos os atletas que estão em condições. Talvez você tenha uma mudança na lateral esquerda, né? Com o Hugo indo para o banco de reservas e o Cuiabano entrando na lateral esquerda, mas vamos falar com mais detalhes amanhã não, ou hoje, dentro do almoço com o TF, ou mais tarde dentro do Noite Alvinegra, sobre um provável Botafogo, até mesmo analisando os jogadores que estarão indo para São Paulo, né? Mas a tendência é de time titular para o Glorioso vencer a equipe corintiana. Falem aqui embaixo, Savarino fez falta na última terça-feira? Eu acho que fez muita falta terça-feira. Savarino teria achado algum lance ali naquelas jogadas que o Botafogo criou. Mas vocês que vão comentar aqui embaixo. Queridões, queridonas, qual a grande carência do Botafogo visando a segunda janela de transferências? Na minha opinião, eu acho que falta mais um zagueiro pela direita. Bastos se fixou como zagueiro pela esquerda. E no último jogo, o Barbosa foi bem como zagueiro pela esquerda também. Eu acho que o Botafogo, então, tem dois zagueiros corretos pelo lado esquerdo, além do Segovião, que é um jogador que não tem atuado, né, ou ainda não recebeu uma oportunidade do técnico Arthur Jorge, é o terceiro da hierarquia pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, hoje você tem o Halter, que não é um zagueiro que passa muita confiança para todos nós torcedores, apesar dele ter evoluído com o técnico Arthur Jorge, mas no geral não passa uma confiança. E o Pablo, apesar de ter voltado a trabalhar também com o grupo, deverá ser relacionado, né, se tudo acontecer da melhor maneira possível. Essa é a tendência, que ele volte após a data FIFA, mas você tem uma carência hoje muito grande, na minha opinião, no lado direito. Só tem um jogador e você tem que, quando você, por exemplo, perde o Halter tá poupado, você tem que trazer o Bastos pela direita, que eu acho que não rende tão bem como ele rende pela esquerda. Para mim, a principal carência está sendo nessa posição de zagueiro. Mas eu também vejo a necessidade de você ter mais um jogador ofensivo, né? De ter mais um jogador com as características que o Arthur Jorge quer. E esta janela será a primeira que o técnico português vai poder escolher ali peças importantes para ele, porque muito mais do que um camisa 10 que todo mundo fala, você tem que achar um jogador que se encaixe dentro daquilo que o Arthur Jorge gosta. Ele gosta de pontas construtores. Os seus pontas, eles pegam a bola e trazem para dentro. Não são pontas que vão para cima o tempo todo. Tanto é que você tem que fazer alguns ajustes táticos para o Luiz Henrique jogar como ponta pela ponta mesmo, né, aberto. E você vê como ele trabalha com o Oscar Romero. O Romero começa sempre o jogo aberto pela direita, mas sempre traz o jogo para o meio, né, afunilando, sendo um camisa 10 de lado, de beirada para o meio. Não aquele camisa 10 central, aquele jogador que circula fazendo um papel atrás do atacante. O esquema tático do Arthur Jorge não pede esse jogador, pelo menos por hora. Claro que ele pode mudar. Então, de repente, ele pode pedir um outro meia construtor, um ponta construtor, de repente seja um outro pedido do técnico. E claro,
avaliar os jogadores que estão emprestados, que foram emprestados, se algum ou alguns deles ou dele podem ou pode voltar para o Botafogo. Então tudo isso está sendo avaliado, mas no meu ponto de vista, hoje, a maior carência do Botafogo é um zagueiro pela direita. Precisamos de um jogador para atuar do meio para frente, mas aí tem que ser alguém que se encaixe dentro daquilo que o Arthur Jorge quer. Eu não vou dar aqui de sabichão falar, precisamos de um 10, precisamos de um ponta direita, precisamos de um ponta esquerda. Não sou eu que arrumo o time. Quem arruma o time é o Arthur Jorge e ele tem que escolher jogadores que casem dentro daquilo que ele planeja, porque a partir de agosto, o bicho pega. Libertadores, Copa do Brasil, afunilamento do Campeonato Brasileiro, então você tem que ter um time muito mais forte. Mas falem aqui, o que vocês acham que o Botafogo precisa? Se é zagueiro, se é jogador do meio pra frente, qual tipo de jogador do meio pra frente? Falem aqui embaixo, conto com as participações de vocês. Beijos, volto por volta das 2 horas com o nosso almoço com TF de hoje, ele por volta das 8 com o nosso Noite Alvinegra. Os 3 vídeos nesta sexta-feira. Tamo junto sempre, fiquem com Deus, fogo neles. Próxima deles, fogão, sempre fogão, valeu, fui, tamo junto hoje.